que ele faleceu em 2009, 3 anos depois que o Relâmpago McQueen chegou em Radiator Springs. Isso foi muito triste para a cidade e para Radiator Springs também. Mas se a gente vê num flashback que tem... Não um flashback, algumas cenas que tem sobre Radiator Springs no primeiro filme, a gente vê que os únicos personagens que não estão lá McQueen, por exemplo, porque ele é um carro criado em 2005, Sally, Porsche Carrera, e Doc Hudson, porque naquela época só tinha os moradores de Radiator Springs, então a maioria não tava lá, porque eu acho que isso foi antes dos anos 2000. O Doc ele já corria em Radiator Springs, não, o Doc ele já corria, né, antes, sendo que ele nunca chegou a ver como é Radiator Springs. Então, um certo tempo depois, na minha teoria, eu acho que ele chegou lá antes de Sally. Porque Sally tem uma cena que lá na pousada da roda, ela disse que o Doc consertou ela, então ela chegou depois. E uma pergunta que eu fico meio assim de falar. Por que no mundo de carros a Lizzie está viva e Doc não, já que Lizzie é mais antiga que Doc? E o Stanley, que foi o fundador da cidade, é mais antigo do que os dois. Porque o Stanley faleceu. Isto era pra ser... Não era meio que pra se desenvolver ao Stanley, certo? Não era pra ter uma história sobre ele. Era só pra ele ser lá, a placa e pronto. A placa não, a estátua. Mas, como ele é o fundador da cidade... Depois do filme Carros, resolveram fazer histórias do Matt. E depois do filme 2 de Carros, que aí fizeram umas histórias de como Stanley fez a cidade e tal, né? E por que Liz está viva e o Doc não? No mundo de carros, isso seria meio estranho, já que Doc ele é mais novo que Liz e um modelo mais novo de 1951 e Liz é de 1910. Por que, Apezinho? Mas a gente tem que botar os cálculos que o dublador do Doc faleceu e a dubladora da Liz está lá. E como a Pixar não queria que isso fosse trocar o personagem do Doc, porque se fosse aqui no Brasil, o dublador do Doc do Brasil está vivo, mas o de lá de fora dos Estados Unidos não. Então, se fosse aqui no Brasil, talvez, se o filme fosse brasileiro, o personagem Doc ainda iria continuar. Mas já que o personagem... lá fora dos Estados Unidos ele faleceu, né? Aí o do Brasil aqui está vivo, por isso que a gente não tem mais o Doc. Porque a Pixar resolveu tirar o Doc e isso é uma homenagem, mano. Porque alguns personagens não podem substituir a voz, tipo o Ruivo. O personagem do Ruivo morreu 1 ano antes do filme lançar. O filme foi lançado em 2006, o personagem do Ruivo morreu em 2005. Sendo que ele ainda mantém vivo. Sendo que isso foi um erro da Pixar, porque era pro Ruivo falar. E até hoje a gente não sabe como que seria a voz do Ruivo. Mas se a gente pegar alguns filmes que o personagem, que o ator do Ruivo fez, a gente mais ou menos tem quase uma voz dele. Mas então é isso. Isso eu queria esclarecer com vocês. Porque o Doc está falecido, né? E a Liz está viva. É por causa disso, né, mano? Talvez a gente tenha alguns flashbacks em Carros 4, mas o que seria mais emocionante seria lançar um filme sobre o Doc. Como que foi a inspiração dele a correr, tudo isso. Ia ser muito legal, mano. E uma dúvida, que a maioria dos vídeos eu recebo isso. Quem você prefere, Doc Hudson ou Liz? Você aí que tá querendo ajudar o APzinho com uma quantia de dinheiro, pode mandar nesse Pix, porque quando eu comprar um PC vai ficar muito melhor para gravar vídeos ou lives.